estamos, porque tenho certeza que tem um propósito na vida do Samuel. Tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem para ele transmitir nessa manhã. Se com ele orienta-o, Deus, faça com que o Senhor possa dar para ele a palavra que nós necessitamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Acho que está fraco. Bom dia. Todos que a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Bonita, maravilhosa, linda. Como a palavra diz, né, pastor, que esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos e nos regozijamos dele, né? Amém? Então vamos nos alegrar, porque é bênção do Senhor estar aqui. É bênção do Senhor acordar. É bênção do Senhor abrir os nossos olhos, respirar, estarmos em comunhão, em família, porque todos nós somos corpos de Cristo. E eu sou grato ao Senhor por essa linda oportunidade de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém? Desde já eu agradeço pastor Vandercy, pastora Sônia, pelo convite, que o Senhor continue abençoando as suas vidas poderosamente mais e mais, e toda a comunidade. Está comigo ali, né, a minha queridíssima, amada, futura esposa, em nome de Jesus, aleluia. Gente, levanta a mãozinha para todo mundo ver que eu sou homem de oração. Deus, quando Deus decide abençoar alguém, Ele dá a bênção perfeita, em plenitude. E ali está a minha família, né? Os amigos, conhecidos, eu sou grato ao Senhor por tudo isso, amém? Amém. Mas sem perda de tempo, gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor no livro de Efésios, aleluia, carta aos Efésios, aleluia. Para quem não me conhece, me chamo Samuel, tenho apenas 23 anos de idade, congrego ali no Ribeiro de Abreu, comunidade CMA, dirigida pelos pastores, pastor Mateus e pastor Eliane, que me abençoou para estar aqui nessa manhã, está levando a palavra do Senhor para os nossos corações, amém? Glória a Deus. Conforme os irmãos forem achando, vai dando um glória a Deus, um aleluia, só para mim saber que todo mundo achou. Amém? Amém? Sim. Carta aos Éfesos, capítulo de número 2, aleluia, versículo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nós ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, glória a Deus. Amém. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Amém. Apenas até aqui. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria só de fazer mais uma oração, não anulando a oração que foi dirigida a mim, pois respeito e admiro muito vocês, a autoridade que está sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus, Pai. Queremos te glorificar aqui nessa manhã. Meu Pai, pois tudo o que acontece em Jesus é para a glória do Senhor, pois é a tua palavra que diz: quer comais, quer bebais, quer que faça qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória do Senhor. Então é para a tua glória que estamos aqui ao culto, é para a tua glória que nos arrumamos, Senhor, é para a tua glória que saímos da nossa casa, é para a tua glória que nós estamos aqui louvando ao Senhor, porque fomos criados, somos feituras suas, ó Pai, somos seres, ó Pai, escolhidos do Senhor para anunciar a tua palavra, para levantar louvores, para com salmos em nossos lábios, ó Pai, adorar o teu nome, pois o Senhor é digno de todo louvor, honra e glória. Pai,
nessa manhã, Jesus, eu quero me dirigir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa me guiar, Deus, que não seja eu, como João Batista diz, que é necessário que o Senhor cresça e eu diminua, que eu possa ser como servo, ministro do Senhor, meu Pai, para dizer aquilo que não Samuel quer falar, mas aquilo que o Espírito Santo deseja dizer a nós, porque somos carentes da Tua palavra, pois somos carentes daquilo que o Senhor diz, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor é a palavra, o Senhor é a palavra viva, Jesus é o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, cuja qual ninguém verá o Pai se não for por meio do Senhor. Então, o Senhor Jesus nos direciona nesta manhã, conforme queres, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus e bem animado. Glória a Deus, aleluia. Gente, isso que nós acabamos de ler é uma carta, né? Creio que os irmãos já conhecem quem escreveu. É uma carta paulina, né, do apóstolo Paulo, que escreveu para os irmãos, os santos, os fiéis que estão em Éfeso. É o interessante que o tema que nós vamos falar é literalmente graça. É o favor imerecido do Senhor. Aquilo que nós não merecemos, mas pela bondade e misericórdia dele, ele decidiu nos entregar. E o interessante é que Paulo, ele não vai para um povo que é são, porque em Éfeso, antes da viagem missionária, antes de levar a palavra, ali era um povo pagão. Ali conhecido também pelo templo, né, famoso, conhecido pelas 7 maravilhas do mundo, que é o templo da deusa Diana, cuja qual eles se curvavam, idolatravam, cuja qual ali também aquela cidade tinha feiticeiros, pessoas, né, que praticavam o ocultismo e tudo mais, mas só que Paulo, aleluia, no meio de um povo pagão, no meio de um povo que fazia o ocultismo, feitiçaria, Deus envia Paulo para levar uma palavra de vida. E Paulo, ele não tem esses meios que hoje nós temos de comunicação, como a internet, celular, que hoje temos acesso. Paulo tinha apenas o quê? O Espírito Santo e a palavra. E isso foi necessário para apenas com 3 anos permanente ali na obra missionária causar um alvoroço. Qual alvoroço, Samuel? Do ponto das pessoas confessarem as suas obras, no ponto das pessoas quebrarem aquilo que eles faziam para idolatria, no ponto de que os feiticeiros pegavam os livros de magia e jogavam no chão. Por quê? Porque ninguém suporta o peso da palavra. Amém? Porque a palavra do Senhor é o meio pela qual nós somos salvos. Se nós, eita glória, fugiu da minha cabeça, aleluia. Eu sou jovem, mas parece que eu sou velho ao mesmo tempo, né? Esqueço tudo. Mas se nós rejeitar a palavra do Senhor, estamos rejeitando a Ele mesmo. Então, o único meio de nós sermos salvos é por meio da palavra de Deus. Por quê? Porque é nela que Ele se revela. É pela palavra que Ele demonstra o caminho. É pela palavra que Ele aponta nós a Cristo, é pela palavra. Então, se os nossos ouvidos estão tampados para a palavra do Senhor, meu irmão, impossível é ser salvo. Amém? E Paulo, graças a Deus, ele entendeu isso. Paulo, ele entendeu o seu ministério, ele entendeu a sua vocação de ser ministro, vaso escolhido do Senhor para anunciar aos gentios. Paulo entendeu isso. E por isso levou essa palavra aos Efésios. E Paulo correu alguns dias, foi preso, está encarcerado em Roma e vai decidir escrever uma carta. Essa carta cuja qual nós lemos. Essa carta cuja qual nós acabamos de fazer leitura. Paulo, ele começa a dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, envio esta carta aos santos infiéis em Cristo. Paulo começa a escrever essa carta, apresentando no capítulo 1 as bênçãos espirituais do Senhor, tudo apontando para a glória e louvor do nome dele, até chegar esse ponto cuja qual nós acabamos de fazer a leitura, que é o capítulo 2. Eu gostaria que nessa manhã nós ficássemos bem atentos àquilo que o Senhor deseja ministrar no nosso coração. Na versão brasileira, na versão cuja qual nós temos, no capítulo 2 começa dizendo: e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados. Mas quando nós vamos ler no grego, não começa dizendo e vos vivificou.
começa já dizendo, estando nós mortos. Né? Parece que a versão brasileira suaviza essa mensagem de Paulo, né? E nos vivificou. Mas quando nós vamos para o grego, já dá um alerta, já dizendo, nós estando mortos. E nós estando mortos, todo mundo sabe o que é morto. Morto é alguém que é incapaz de fazer algo. Morto não se movimenta. Morto é alguém insensível. Morto é alguém ineficaz. Morto é alguém que não consegue praticar nada. Morto é alguém cuja qual não há vida em si, é ausência de vida, não há vigor. Morto é alguém cuja qual já não tem mais esperança nenhuma, porque está morto. O que vai fazer? Morto não tem como fazer nada, não tem como agir. Morto. E o interessante é que Paulo não vai dizer que os irmãos em Efésios estavam mortos, mas ele se inclui no meio também dizendo, nós estávamos mortos. Então essa mensagem não é apenas para um povo em específico, ela se globaliza dizendo que todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos sem esperança. Todos nós não havia vida. Todos nós éramos pessoas insensíveis. Todos nós não havia desejo de fazer a obra do Senhor. Aleluia. E isso é impressionante, porque quem escolhe este povo não é o homem, mas o próprio Senhor decide escolher este povo. Aí muitas das perguntas que há em nosso coração é, se eu sou tão falho, por que o Senhor me chamou? Se eu sou pecador, então por que o Senhor me escolheu? Porque Tiago vai dizer que ele só ama a Deus porque primeiro ele o amou. Por quê? Porque o Senhor escolheu pessoas tão falhas e pecaminosas. Nós vemos lá atrás no Antigo Testamento, quando o Senhor decide escolher o povo, a nação de Israel, como uma nação eleita. Povo exclusivo seu, sacerdócio real. Era o povo que era selecionado por ele. Não é coisas que, pode ser esse, não. Ele olhou, apontou o dedo e falou, este é o meu povo. Este é o meu povo. Um povo falho. Quando nós vemos a história de Israel, nós vemos que eles não eram seres perfeitos. O povo, a nação dos israelitas, os judeus, não eram seres perfeitos. Porque vemos quando Deus tirou eles da mão lá do faraó do Egito, ele caminhando pelo deserto, o povo reclamando, o povo murmurando, o povo querendo voltar para onde Deus os tinha tirado. Vemos nos tempos dos profetas, cuja qual o Senhor enviava, arrependam-se, e o que a nação fazia? Matava os próprios profetas que Deus enviava. Mas porém, é a nação que o Senhor escolheu. Porém, é a nação que o Senhor escolheu. Às vezes nós estamos aqui dizendo, Samuel, eu sou mentiroso, mas deixa eu te falar, o Senhor te escolheu. Samuel, eu sou um pobre, miserável, pecador, mas deixa eu te falar, o Senhor te escolheu. Samuel, eu tenho lábios impuros, mas deixa eu te falar, o Senhor te escolheu. Samuel, minha família é toda de cabeça para baixo, ninguém serve ao Senhor, mas deixa eu te falar, o Senhor te escolheu. Ele te ama não por causa dos seus atos, mas é apesar de você. Sendo quem você é, o Senhor decidiu te amar. Sendo a pessoa que você é, o Senhor decidiu te escolher, o Senhor te amou. Aleluia. Ele te escolheu. Gente, isso é maravilhoso, não sei vocês, mas meu coração se alegra quando eu entendo que o Senhor me escolheu apesar de mim. Meu coração se alegra em perceber que eu sou miserável sem Deus. Não tem luz, não há vida em mim sem Deus, eu sou apenas pó, mas mesmo assim o Senhor me escolheu. Isso é maravilhoso, é dom de Deus, é graça, favor imerecido. Aleluia. Então ele vai dizer, estando nós mortos. Mas mortos em que, Samuel? Mortos em seus delitos e pecados. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Quando eu fui estudar sobre delitos e pecados, delitos, ofensas, transgressões, significa deslize. Algo que pode ser
pode ser inconsciente, um passo falso, um lapso, um escorregão. E pecado é errar o alvo, é violação da lei divina, em pensamentos ou em ato. Então, ou seja, estávamos mortos em quê? Nos nossos delitos, ofensas, transgressões, naqueles pecados que às vezes nós nem percebemos que errou, mas pecamos, mas estávamos mortos nisso. Estávamos mortos em quê? Naqueles atos cuja qual nós decidimos fazer, que é o pecado. Nós decidimos, nós fizemos, nós erramos, nós falhou, erramos o alvo. Estávamos mortos, delitos, um deslize, um passo falso. É nós acharmos que estamos avançando, quando na verdade estamos só retrocedendo. É dando passo achando que estamos alcançando o alvo, quando na verdade estamos errando o alvo. E muitos de nós nos encontramos nesse ponto, de que achando que a nossa vida está toda certa, achando que a nossa vida está toda perfeita, achando que a nossa vida está maravilhosa, mas quando olha a raiz de tudo, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos, sem vida, sem esperança, sem eficácia, sem nada disso. Estávamos mortos. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Naqueles pecados inconscientes e naqueles pecados também conscientes que fazemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Tão insensível, tão vulnerável, porque morto não tem sensibilidade. Então, como é que você morto vai saber se você está errado ou está certo? Não tem sensibilidade. Você está ali, acostumou com a sua habitação de morto. Não tem como se locomover. Está morto, está parado, não faz nada. Morto. Até tenta sair dessa, como posso dizer, dessa, aleluia, tenta sair dessa aparência. Tenta sair deste ponto que nós chegamos, mas não conseguimos porque queremos agir na força dos nossos próprios braços, mas não conseguimos porque estamos mortos. Não tem como fazer nada. Só através de Cristo Jesus. Por isso que muitas pessoas falam, daqui um ano eu vou parar de beber, daqui um ano eu vou parar de fumar. Mas sem querer ir para a igreja, sem querer ter a leitura, sem querer orar, sem querer buscar o Senhor. Eu te pergunto, consegue alguém parar sem buscar o Senhor? Não. Pode ficar uma semana, mas a vontade vai voltar e vai fazer de novo. Mas quando nós decidimos ir para os pés da cruz, quando nós decidimos ir para Jesus, é Ele que nos transforma, é Ele que nos livra desse pecado, é Ele que nos livra dessa lei da morte, dessa escravidão, é o Senhor que nos livra. Então nessa manhã o Espírito Santo me conduziu até aqui para pregar a nós que somente Ele tem o poder de trazer vida onde está morto. É apenas Ele que tem a capacidade de trazer esperança aonde não tinha. Vocês lembram do vale de ossos secos? Era apenas ossos sequíssimos, sem esperança de vida alguma. Mas o Senhor aparece para Ezequiel e fala: profetiza, Ezequiel, dá ordem aos ventos. E o que acontece? Aquilo que era apenas ossos secos se levanta e torna numerosos um exército numeroso. Por quê? Por causa da boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Apenas Ele tem essa capacidade de trazer vida quando está tudo morto. Amém. Somente Cristo, amém? Sabe, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vai dando glória a Deus enquanto eu bebo água aqui. Glória a Deus. Aleluia. Boca seca, eu falei assim, tem que beber água. Glória a Deus, amém? Amém? Apenas o Senhor. Porque sem o Senhor somos insensíveis. Porque o trabalho de efetuar o querer e o realizar provém dele. É o Senhor que efetua o querer e o realizar em nossas vidas. É o Espírito Santo que tem essa capacidade, porque a minha voz pode chegar aos seus ouvidos, mas o que vai fazer chegar no seu coração é o Espírito Santo. É o Senhor que tem essa capacidade, amém? Glória a Deus. Então ele vai continuar dizendo: estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhaste. Nos quais no passado caminhaste. Aqui
ele vai começar dizendo não algo atual, mas um efeito que foi passado, algo que já passou, uma atitude já do anteriormente, passado. Ele vai dizer nos quais no passado caminhaste. O caminhar aqui é vivia. Outrora no passado caminhaste, vivia, conduzia a sua vida. No passado fazia isso. Ele está lembrando um povo, falando assim, olha, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, você vivia, você conduzia a sua vida, você andava neste caminho e qual? Que vai falar assim, conforme o curso deste mundo, conforme os padrões deste mundo, desta era, deste século. E o que nós aprendemos com a palavra do Senhor, lá em Romanos 12, vai dizer, para que nós não nos conformamos com os padrões deste mundo, mas o que? Seja transformado pela renovação da vossa mente. Então, ou seja, nós nos tornamos mortos quando as coisas deste mundo, para nós é tudo tranquilo. Beber é normal. Falar palavrão, uma coisa assim, é normal. Ter lábios impuros é normal. Habitar com pessoas de impuros lábios é super normal. Usar roupas inadequadas é normal, ninguém vai falar nada. É normal. Mas estamos nos conformando com padrões deste mundo. E o que a palavra nos ensina? Seja transformado. Transforme a sua mente. Transforme a sua conduta, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, transforma. Mas só que o interessante em Romanos 12, que não começa aí, começa no versículo 1 dizendo, para que nós venhamos nos apresentar a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, ou seja, para nós receber essa transformação, precisamos do quê? Apresentar a Ele como sacrifício vivo, entregar-se por completo. Amém. Mas não de qualquer forma, como vai dizer aqui, é entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. Não é chegar aqui, levantar a mão, entreguei minha vida, não, é entregar por completo mesmo. Não é apenas chorar que descer, não descer de lágrimas, não. É entregar a sua vida por completo a Ele. Pois só assim vamos viver aquilo que em Romanos 12, no finalzinho do 2, vai dizer, para que nós venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. É quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor. É quando as coisas deste mundo já não nos contaminam mais. É quando nós deixamos que Ele transforma a nossa mente e começamos a andar vivenciando a boa vontade do Senhor. Começamos a vivenciar as agradáveis vontades do Senhor. E começamos a vivenciar aquilo que é perfeito, é sem mácula, é imperfeito. Aquilo que é perfeito, em plenitude. Aquilo que é maravilhoso, sensacional. Aquilo que é belo, lindo, formoso. A vontade do Senhor para nós. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. E vai começar a dizer aqui, glória a Deus, que em Romanos 6:12, vai dizer, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nos que para ele morremos? O que ele está querendo dizer? Que quando nós lemos aqui em Efésios, nos quais no passado caminhastes, ele está dizendo, se nós pecamos outrora e a graça nos cobriu, não cabe a nós voltar às mesmas práticas de novo. Porque se nós morremos para o pecado, por que continuar vivendo nele? Se nós estamos mortos pelo pecado através da morte e ressurreição de Cristo, por que voltar naquela mesma obra cuja qual ele nos tirou de lá? Porque todos nós sabemos que Ele morreu por nós. Todos nós sabemos que pelos nossos pecados Ele foi ferido. Ele se humilhou, Ele se entregou, sofreu aquilo que era para ser nós, mas mesmo assim, sabendo disso, nós decidimos voltar às mesmas práticas. Queremos voltar a ser mortos de novo. E Ele diz para nós, se nós morremos para o pecado, meu irmão, não volta para ele não. Pois se nós fazermos isso, vamos estar rejeitando tudo aquilo que Cristo fez por nós. E Cristo não vai morrer de novo.
Ele já morreu, já ressuscitou e agora ele vai voltar. Amém. E ele vai voltar. Então, ou seja, a Bíblia nos relata de algumas alianças, né? Adâmicas, noêmicas, davídicas, e todas elas antecedeu de uma crise. Veio uma crise, veio a aliança. Só que agora chegou a nova aliança por meio de Cristo, cuja qual, se haver mais uma crise, não vai haver outra aliança. Essa é a última aliança. Então, ou seja, se nós não valorizar essa aliança por meio de Cristo, não haverá um outro meio pelo qual seremos salvos. Se nós rejeitarmos a morte e a ressurreição de Cristo, não haverá outro meio pelo qual ser salvo. É apenas por meio de Cristo, é por meio da cruz. Amém? Glória a Deus. E ele vai continuar dizendo: conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Samuel, o que é o príncipe das potestades do ar? É o próprio Satanás. É o diabo que opera nos filhos da desobediência. Estudando sobre isso, filhos, vai dizer sobre, aleluia, glória a Deus, eu anotei aqui, deixa eu flashar de novo, glória a Deus, vai dizer sobre, figuradamente, qualquer pessoa que compartilha a mesma natureza que seu pai, descendente, que vem de uma determinada família, que expressa uma certa origem. E quando nós falamos isso, né, todos nós dizemos com nossos próprios lábios: somos filhos de Deus. Foi Ele, somos filhos dele. Só que o que a palavra também vai dizer? Jesus mesmo vai dizer para aquele povo, fala: olha, se vocês rejeitam a palavra de meu Pai, se vocês não me amam e falam que é filho de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque rejeitaste a palavra dele, rejeitaste a mim. Porque se fossem filhos dele, vocês me amariam. Verdade. É filho quem ama. É filho quem escolhe, quem vai atrás de Jesus. É filho quem é este, porque aquele que é filho da desobediência não é o Espírito Santo que age nele, mas como a própria palavra diz, gente, isso não é coisa minha, a própria palavra diz que quem opera nos filhos da obediência é o próprio Satanás. Então não tem essa de todo mundo dizer: eu sou filho de Deus, mas pergunta se ama Jesus. Falam que é filho de Deus, mas pergunta se pelo menos conhece Ele. Filho de Deus é aquele que ama, é aquele que obedece, é aquele que submete, porque desobediência é aquele que não se submete a uma autoridade, a uma ordem, a algum mandamento. Então, ou seja, como se filho é descendente de alguma origem, desobediência não é a origem de Deus. Desobediência não vem de Jesus, mas é de todos aqueles que não se submetem à palavra dele. Então, ou seja, não tem como nós sermos filhos dele se vivemos de forma desobediente à vontade dele. Essa palavra é dura, mas é necessária para os nossos corações, para haver mudança. Porque as pessoas desse mundo hoje precisam reconhecer quando está certo e também precisam reconhecer quando está errado. Por quê? Porque um bom médico, ele não sempre vai apenas acariciar você e dizer: tá tudo bem, pode ir para casa. Não. Se haver algum problema, se ele achar algo de errado em você, ele vai dizer: olha, é melhor você se tratar, porque senão você vai morrer. O bom médico é aquele que apresenta quando você está errado, quando você tem algum, como posso dizer, algum módulo errado ali, algo maligno dentro de você. O bom médico é aquele que aponta. Então, por isso que o Senhor escolheu o apóstolo Paulo para trazer essa mensagem e dizer: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nas suas transgressões, nas suas desobediências. É Satanás agindo na vida de vocês. É esse todo o cenário que Paulo está construindo, porque quando nós somos guiados, controlados por Satanás, começamos a viver as vontades da nossa carne, a nossa mentalidade na carne. E o que a palavra do Senhor vai dizer? Vai dizer: se nós estivermos com a mente voltada à carne, nós faremos aquilo que a carne almeja. Mas se nós estivermos com a mente voltada ao Espírito, faremos aquilo que o Espírito almeja. E a mentalidade na carne nos leva a
morte, mas a mentalidade no Espírito nos leva à vida e paz. Então, ou seja, como é que alcançaremos a vida se a nossa mentalidade está na carne? Como é que alcançaremos as bênçãos espirituais do Senhor se a nossa mentalidade está apenas nos nossos querer? Aleluia! Se nossa visão só está nas coisas terrenas, achamos que ser feliz é obter o melhor carro do mundo, achamos que ser feliz é ter a melhor casa, achamos que ser feliz é ter o melhor casamento do mundo. Não, ser feliz é ter Jesus no coração. Aleluia. Ser feliz é receber Ele como Senhor e único, suficiente Salvador. Por quê? Porque o que diferencia o ímpio do justo é o fim da vida. Porque os ímpios vão lá arder junto com Satanás mesmo no inferno, aonde haverá choro eternamente, aonde haverá dor, aonde você procurará a morte, mas não vai encontrar, vai sofrer eternamente. Mas aqueles que buscam o Senhor, mas aqueles que reverenciam o Senhor, mas aquele que submete à vontade do Senhor, o local para onde eles vão será diferente. Em vez de dor, de choro, que irá para um lugar aonde a alegria reina, aonde a paz reina, aonde o amor reina, aonde as bênçãos do Senhor estão ali, veremos a face do nosso Criador. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos tentar mais um pouquinho. Aleluia. Quantos estão dando para entender aqui? Glória a Deus. Então é todo esse cenário que ele aponta de morte. Sem ele estávamos mortos. Sem ele estávamos sem vida. Sem ele nós éramos inoperantes. Sem ele nós não fazíamos nada, não tinha nada. Eram todos nós condenados à ira, ao juízo eterno do Senhor. Sem ele, pois a Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se nós dissermos que nós não temos pecado, estamos fazendo de Deus um mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Mas o que a palavra diz? Que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória do Senhor. É a palavra quem diz isso. E o que o pecado nos traz? O pecado nos leva à morte, mas só que graças a Deus, que esse Efésios capítulo 2 não termina por aí. Porque, Samuel, o que ele vai dizer logo à frente? Ele vai dizer, mas Deus... Aleluia. Ele apresenta todo esse cenário de morte, mas ele vai dizer, mas Deus. Ele acaba de dizer que nós éramos inoperantes, mas ele vai dizer, mas Deus. Ele acaba de dizer que não havia vida em nós, mas ele vai acabar de dizer que, mas Deus. Mas Deus o que, Samuel? Mas Deus que é rico, é abundante, é cheio de quê? De misericórdia. Aquilo que nós merecíamos, mas nós não recebemos. Ele era rico em misericórdia, e pelo seu grande amor que nos amou, estando nós ainda mortos, sem merecer nada, merecemos a morte, o castigo eterno, a destruição, mas mesmo merecendo a morte, ele vai dizer aqui, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. É pela graça que sois salvos, é pelo favor imerecido que nós somos salvos, é por aquilo que nós não merecemos, mas recebemos, é por aquele presente que não merecíamos receber, mas o Pai que é bondoso, que é rico em misericórdia, que é glorioso, é bondoso, é um Deus de amor, decidiu nos entregar esse favor, esse presente que nós não merecíamos. Para quê? Para que em vez de morte, haja vida em nós. Em vez de destruição, salvação. Em vez de condenação, justificação. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu gostaria que nós ficássemos sobre os nossos pés. Amém? Aleluia. Deus está aqui na casa. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus seja louvado. E o tão bom é que daqui a pouco iremos participar da ceia. Que ceia é onde nós sentamos à mesa, fazemos memória daquilo que Ele fez por nós. Amém. Reconhecendo que nós não merecemos nada, mas Ele se entregou por amor a nós. Amém. E é por meio disso que somos salvos. É por meio da morte e ressurreição de Cristo que somos salvos. Aleluia. E se tem alguém aqui entre nós, meu irmão, que se encontra nesse estado de morte, vivendo nos seus delitos e pecados,
seguindo a vontade da carne, seguindo a vontade da potestade do mundo, do ar aí, que é Satanás. Você que se encontra desse modo, nessa maneira de viver, gostaria de fazer um convite. Jesus, Ele é a graça que o Senhor nos deu, é o presente merecido que nós não merecíamos, mas Ele nos decidiu nos entregar. E eu gostaria de que, se tiver alguém aqui entre nós que deseja, Samuel, eu desejo hoje aceitar o Senhor como Senhor e único, suficiente, Salvador da minha vida, gostaria que você levantasse a sua mão. Se tem alguém aqui nesta manhã que deseja aceitar o Senhor, que se arrepende dos seus delitos e pecados, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que nós iremos orar por você. Só lembrando que sem Deus estamos mortos, condenados à ira de Deus. E Jeremias vai dizer que ninguém suportará a ira do Senhor. Nem a nossa sabedoria e nem a força de nossos braços são capazes de suportar a ira do Senhor. Essa palavra tanto nos constrange. Às vezes sentimos vergonha de levantar as nossas mãos e de aceitar Jesus. Mas, meu irmão, deixa eu te falar, é a sua vida que está em jogo aqui. Não é apenas um encontro religioso, não. É encontro de salvação. É onde o Senhor decidiu nesta manhã linda e maravilhosa com o céu. Olha para você ver, nem chuva deu hoje. É a graça do Senhor que nos trouxe aqui nesta manhã para que haja salvação no meio de nós. E eu pergunto de novo, se tiver alguém aqui no meio de nós que reconhece que está errado, que reconhece que caiu mesmo no pecado, que reconhece que falhou, gente, eu estou apresentando a Jesus para você aqui nesta manhã. Tem alguém? Alguém entre nós deseja nesta manhã aceitar Jesus, se reconciliar com Jesus como Senhor e único suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor agradecendo. Pai, te damos graças, Deus, por esse favor imenso. Te damos graças porque graça não é algo que nós fazemos e merecemos. Não. Graça, Jesus, é aquilo, meu Pai, que nós não merecíamos e acabamos de receber, que foi o Senhor, Jesus. Oh, Pai, como diz o apóstolo Paulo, Deus, miserável homem que sou. Sem ti eu sou apenas miserável. Sem ti não há vida em mim. Sem ti, Jesus, não há esperança, não há alegria, não há amor. Sem ti não há vigor, sem ti não há força, sem ti não há proteção. Sem ti eu me torno apenas vulnerável, eu me torno apenas o pó da terra sem ti. Oh Jesus, nós somos dependentes do Teu amor, somos dependentes da Tua graça, somos dependentes da Tua misericórdia, somos dependentes de Ti, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdoa, meu Pai, pelas nossas falhas, perdoa, Senhor Jesus, por aquilo que nós fizemos e que desagradou o Senhor, perdoa pelas nossas atitudes, que ao invés de trazer alegria para o Senhor, trouxe vergonha. Pai, perdoa-nos, Senhor Jesus, pela nossa maneira falha de falar, de pronunciar. Perdoa, Jesus, pelas nossas desobediências às Tuas vontades. Perdoa, Senhor Jesus, se nós não perdoamos o nosso irmão. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque, meu Pai, queremos receber de Ti, Deus, a Tua graça e misericórdia, Pai. Perdoa-nos, Senhor Jesus, e guarda os nossos dias, guarda, meu Pai, a nossa vida, santifica a nossa mente, santifica os nossos ouvidos, santifica os nossos lábios, santifica os nossos olhos, santifica os nossos corações, santifica os nossos pés, as nossas mãos, para que nós venhamos nos achegar diante de Ti, pois a nossa matéria, a nossa carne não suporta a Sua santidade. Por isso que nós precisamos do Senhor para nos achegar a Ti, Deus. Obrigado, Jesus, por essa manhã, e assim nós Te louvamos e agradecemos. Glórias ao Senhor. Amém. Amém. E aplauda ao Senhor por essa